E aí galera, Marcel Garcia aqui de novo, e agora dessa vez para falar para vocês sobre a proposta do multiconselho do Anfra-Azera, tá? E também para falar um pouquinho no final do CARA, o Circuito Anual de Real Action, organizado pelo multiconselho. Os nossos tópicos nesse vídeo vão ser o objetivo do multiconselho, a proposta do multiconselho, como o multiconselho se organiza, quais são as competências do multiconselho, né? Tá aí, o objetivo, proposta, organização, as competências do multiconselho, que são tratar sobre o compêndio de regras, a lista dos atos impeditivos, né, a blacklist, o congresso anual, a divisão de fardamento e o circuito anual de Real Action, ou o CARA, como a gente vai tratar a partir daqui. Bem, o objetivo. Eu acho que isso é o principal e o mais importante sobre o CARA, né? Sobre o multiconselho, na verdade. Então eu decidi resumir isso tudo nesse grupo de palavras, né? Vamos lá. Edificar juntos e manter uma comunidade saudável, amizades sólidas e uma organização unida, estruturada e forte para promover a prática compromissada do Real Action no âmbito dos grupos irmãos Anfra-Azera, visando sempre a prática da modalidade com o maior grau de realismo possível, sem se esquecer dos preceitos básicos de honradez, hombridade e segurança praticados ao extremo. Bem, é uma coisa que o Forte já tem falado à beça, e a gente também busca muito isso, né, que não é o puro e simples ato de falar, de ser honrado da boca para fora, né, porque isso no mundo do Airsoft é muito normal. E a gente que joga Real Action, a gente está mais compromissado do que o normal, é uma modalidade mais madura do que o normal. Então, para nós, viver honradamente é mais importante do que qualquer coisa. E a gente não pode se esquecer também que, apesar da gente tentar simular ao máximo a realidade do combate, a gente não pode esquecer que nós estamos praticando um esporte, né? E que a gente tem que zelar sempre pela segurança de todos nós e dos nossos praticantes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos colegas que estão participando das atividades do Anfra-Azera conosco, tá? Então eu acho que esse objetivo aí, lógico que isso aqui é uma proposta, está aí para ser mudado, mas eu acho que inicialmente esse objetivo é bem esclarecedor e pode servir como um norte para o multiconselho e para ambas as organizações. Vamos lá, seguindo a nossa pauta, a proposta do multiconselho. O multiconselho Real Action Sudeste pretende, ou seja, mais uma vez, isso aqui é uma proposta, tá, que a gente vai usá-la como base para trabalho. Centralizar os interesses comuns do Anfra e Azera. Como a gente quer caminhar como organizações irmãs, e o objetivo máximo do multiconselho é a coesão, né, a unificação, é manter sempre junto e manter a qualidade dos grupos e a saúde do multiconselho dos dois grupos como um todo alta, a gente vai fazer com que o multiconselho ele centralize somente os interesses comuns de ambas as organizações. Tá? Outra proposta é fazer com que os membros do multiconselho se reúnam anualmente num congresso, organizar um calendário para as atividades que são compartilhadas, ou seja, as atividades do CARA, ou possíveis clínicas técnicas, ou treinamentos, ou qualquer outra coisa, mas até então previstos só as atividades do CARA. Unificar a blacklist, eu logo boto aí embaixo, depois eu faço uma parte específica sobre a blacklist, né, sobre a lista dos jogadores impedidos de jogar com a gente. Fazer uma divisão única dos fardamentos, promover o circuito anual de Real Action, né, o CARA, e não interferir na administração direta do Anfra e do Azera, que isso vai caber a cada conselho de liderança. Tá? E também fazer com que as organizações sejam os mais semelhantes possíveis. Quanto mais a gente se destoar um do outro, quanto mais a gente se manter longe, pior vai ser para o nosso objetivo. Porque vai ficar muito difícil de se manter junto e em breve a organização vai estar shattered, né? Vai estar estilhaçada, que é o que a gente não quer. A gente tem que sempre ter em mente que a gente quer unir, a gente tem que fazer todos os nossos esforços para manter a galera junta, entendeu? E foi o que eu falei no vídeo do Conselho de Liderança que eu fiz para o Azera. A gente tem que focar sempre
na união. E para isso a gente tem que, às vezes, afogar o indivíduo, afogar o time em prol do grupo, né? Por que eu vou propor uma modificação e brigar por uma modificação que só um ou dois times querem e todos os outros não? Entendeu? Eu vou sair do grupo para manter uma modificação? Vale a pena? Não vale? É isso que a gente tem que sempre questionar para a gente mesmo quando a gente falar de Anfra, Azera e Multiconselho. Organização. Ele se organiza, o Multiconselho vai se organizar como um conselho de liderança, mas tem algumas diferenças, que são: em vez de ter 2 representantes por time, a gente vai ter 1 representante por time, porque como a gente vai ter um número maior de times, a gente vai ter um número consequentemente maior de pessoas, então a gente reduziu de 2 para 1. Eu acho que a minha proposta é fazer com que as votações sejam exclusivas por um grupo no Facebook, com aquele esquema que eu expliquei no vídeo do Azera. Tá? Posteriormente, a gente passar todo esse grupo do Facebook e essas votações para um site, que poderia ser o realaction.net, que é um domínio que está disponível. E a ideia futura é centralizar o Anfra, a Azera e qualquer outra organização que possa vir se derivar de nós na rede Realaction. Tá? Isso seria transformar o Anfra.net ou Azera.net em Anfra.realaction.net, Azera.realaction.net, ou o embrião que já está começando a tomar forma, que é o Asfra, né? Que é o Airsoft Sul Fluminense Real Action, asfra.net, e por aí vai. O multiconselho também, ele trata somente das competências que a gente expôs anteriormente. Né? A gente se reúne fisicamente no congresso anual e vamos tratar das competências. Né? Primeira grande competência, compêndio de regras. O multiconselho vai ser o único capaz de tratar do compêndio de regras, que vai ser um códice, né, um código único e partilhado pelo Anfra, Azera e qualquer outra organização que venha a fazer parte da nossa rede Realaction. Né? Só pode ser modificado no congresso anual. Ah, Marcel, como assim só pode ser modificado no congresso anual? Vamos supor, o pessoal do Azera algum time do Azera propõe uma mudança, o multiconselho pede teste, determina algumas datas, essa mudança é testada, é vista que é boa, mas ela só vai passar a ser obrigatória para todos os times no congresso anual. Então, teoricamente, só vai passar a ser válida a partir do congresso anual quando se mudar o compêndio de regras, entendeu? Para que nesse tempo a gente tenha como preparar a adaptação para todos os times a partir da mudança do compêndio de regras. Tá? As propostas de adição ou modificação devem ser testadas em eventos específicos, como eu falei anteriormente, e não podem ser utilizadas como regras em nenhum evento local até aprovação pelo multiconselho. Por que não podem ser usados como regras? Porque senão, vamos supor, o Anfra faz uma proposta, fica testando, o Azera não está sabendo, está por fora, não foi treinado, e os 2 grupos estão jogando com regras diferentes. É isso que a gente não quer, a gente tem que jogar a mesma coisa sempre. Então a gente só vai poder tomar como regra e elas só vão poder ser utilizadas fora dos eventos teste, que são os eventos específicos que eu citei no tópico anterior, quando aprovada pelo multiconselho no congresso anual. Tá? Lembrando, nós temos que manter-nos unidos. Mais uma vez, o compêndio só pode ser modificado no congresso anual. Oh, droga, eu repeti isso aí, mas tudo bem, não sabia. A ideia é mexer o mínimo possível para que os times pratiquem a mesma modalidade. Mais uma vez, coesão e unidade, que é o cerne do multiconselho. Tá? Segunda parte das competências, a blacklist. É uma lista unificada de jogadores que não podem, por isso que eu botei em maiúsculo, participar das atividades do multiconselho, Anfra ou Azera. Visa manter a coesão e unidade do grupo em todas as esferas. Foi o que eu falei antes falei no vídeo que eu fiz do Conselho de Liderança do Azera. Tá? É melhor a gente manter o grupo que já está unido do que receber um grupo novo e estilhaçar o que a gente já fez, já tem e todo o trabalho jogado fora. É isso que a gente não quer. A gente tem que valorizar quem está junto com a gente, não quem está fora e quem é diferente. Aí, se não é digno de participar de uma das esferas, não é de nenhuma. Então, por isso que a blacklist ela é formada por indicação, ela não é votada, e um impedido só pode sair da blacklist se sua retratação for aceita pelo conselho que incluiu na mesma. Ou seja, se alguém do Azera tem um time ou um operador na blacklist,
Ele só vai sair da blacklist também do ANFRA, porque no caso a blacklist é unificada pelo multiconselho, se o time do Azera falar, não galera, fulano de tal foi removido da blacklist, beleza? Quem indica é quem remove, só. O congresso anual. A reunião presencial dos membros do multiconselho reúne-se para debater quaisquer assuntos que nós acharmos pertinentes. É capaz de modificar o compêndio de regras. As modificações são feitas pelo multiconselho, são mandatórias e de pronta adequação. Tá? A não ser que o multiconselho diga que a adequação deve ser feita em 3 meses, 6 meses, X período de meses, ou X período de dias, ou X período de jogos, o que o multiconselho decidir. Tá? O multiconselho obrigatoriamente votará no seu congresso o organizador do próximo, através de sorteio, tá? Na verdade isso não é uma votação, é um sorteio que é feito. Os times organizadores e as datas do cara através de sorteio. Tá? Eu vou falar mais à frente no cara os meses que serão feitos, mas as datas são definidas através de sorteio. Tá? E a revisão e atualização da blacklist, caso não tenha sido feita de alguma maneira, ou precise ser feita novamente. Tá? Divisão dos fardamentos. Todos os eventos devem seguir a divisão que está nessa figura aqui. Tá? A gente, no ANFRA, a gente achou melhor dividir os fardamentos por claros e escuros. Tá? Então a gente abstrai o padrão e mantém a tonalidade. Essas tonalidades sim são claros e escuros, como a gente está vendo aí. Ele pode ser modificado fora do congresso. Qualquer um time que falar, Marcel, eu acho que Urbano Digital ou Urbano Black é claro. Se todo mundo achar que passa para a lista do claro, senão continua na lista do escuro. Tá? Os fardamentos PMC e livre não são regrados por essa divisão, ou seja, você não tem PMC claro e livre claro, PMC escuro e livre escuro. Tá? Mas eles são outras divisões. Então, na verdade, a gente tem 5 divisões, que são PMC livre, ou PMC livre, e vestimentas temáticas, tipo, eu estou vestido de jihad islâmica, eu estou vestido de qualquer coisa. Tá? São vestimentas temáticas. Eu estou vestido de Segunda Guerra Mundial, dos pracinhas da FAB. Ok. É uma vestimenta temática, então eu conto com umas 5 divisões. As claras, as escuras, PMC, livre e temática. Tá? E, por fim, o CARA, o Circuito Anual de Real Action, o evento mais importante do multiconselho e das duas organizações. Tá? São 4 operações trimestrais, presença obrigatória para todos os times membros. Tá? Eu vou com um só, tudo bem. A gente vai tratar se vai ter um quórum ou não, mas inicialmente o time tem que ser representado. Galera, a gente pede o maior número possível, primeiro porque são eventos que são planejados desde janeiro, então nós temos um ano inteiro para planejar a ida em todos os eventos. Tá? O primeiro é em março, aí depois tem em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso, exatamente. Então março, julho, setembro e dezembro. São os meses que vão ter que vão ter circuito Real Action, tá? Circuito anual. As datas, foi como eu falei lá em cima, a gente vai decidir qual data desses meses, mas obrigatoriamente nesses meses. Tá? Os organizadores e as datas são definidos no Congresso em janeiro, então a gente tem um ano para todo mundo se planejar a ida, tá? Então ter o maior número de jogadores possíveis desses times, lógico. Devem seguir integralmente o compêndio de regras vigente. Não pode ser feito teste nos eventos do cara, não pode ser feito nenhuma mudança nos eventos do cara. Tá? Podem receber convidados, ou seja, times que não são do ANFRA ou do Azera, mas é responsabilidade do time que convida treinar o time convidado ou o operador convidado nas regras. Tá? É sempre realizado no último mês do trimestre e alternadamente entre estados. Eu falei isso no estatuto, na proposta de estatuto que eu fiz, que eu vou deixar o link aqui para vocês baixarem. Como que funciona isso? Vamos supor que lá no Congresso Anual o sorteio dos times organizadores é feito e o primeiro time que sai para organizar o jogo de março é do ANFRA. Então quer dizer que a próxima etapa do circuito vai obrigatoriamente ser organizada por um time do Espírito Santo, e depois um do Rio de Janeiro e depois um do Espírito Santo. Se for o contrário, sempre respeitando a alternância entre os estados.
tá? Então, galera, é um vídeo rápido, é só isso aí que eu queria propor para vocês, para a gente ter como base. Eu quero que a gente debata, que todo mundo discuta e que a gente adapte o que for melhor para todo mundo. Lembrando sempre que a gente tem que fazer modificações e propostas e tudo para manter a coesão do multiconselho. A gente tem que mostrar uma organização forte, estruturada, decidida. E o que eu falo muito, para fora do multiconselho nós temos que ser sempre um. Tá? Inclusive a minha proposta de lema do multiconselho ser a mesma da bandeira dos Estados Unidos, né? Que é E pluribus unum, que é de muitos um. Então, e vai mais ou menos de acordo com o lema do ANFRA e do AZERA, né? Que é somos muitos, somos todos um. Então, do multiconselho seria algo parecido, né? Então, gente, essa é a ideia. A ideia do multiconselho é estruturar, regrar, fazer tudo em prol de uma coisa só. O objetivo de todos os times membros do multiconselho é unificar. Unificar e manter a nossa organização e nossa estrutura forte. Porque aí sim a gente vai ter um real action de qualidade, nós vamos ter times de qualidade, nós vamos ter muita coisa de qualidade numa estrutura muito bem organizada, muito bem definida, sem mimimi, sem flame, sem discussão, sem inflamação de discurso. Tá? Isso aqui não é política, ninguém precisa disso aqui. A gente está aqui fazendo isso tudo para a gente se divertir e para a gente mesmo, beleza? Então fica aí meu muito obrigado, desculpem qualquer coisa e vamos ao debate, galera.